É isso aí, pessoal. Meu nome é Rômulo Múcio, eu sou professor de matemática e hoje eu vou te ensinar sobre subespaço e projeção em subespaço. Então, olha só, eu quero pegar o vetor V e fazer uma projeção desse vetor V no subespaço que eu chamei de subespaço V. Esse subespaço V aqui, ó, ele é composto pelo vetor V1 e V2, que é 1, 1 e 1, e 1, 2, 1. Eu vou pegar esse vetor V aqui que está fora desse subespaço e vou projetar ele aqui dentro, tá bom? Então, eu estou aqui no R3 e vou fazer então essas projeções. Eu vou resolver isso aqui de 4 maneiras diferentes, com algumas variações, mas a primeira maneira que eu vou resolver é pelo processo de Gram-Schmidt. Esse processo, né, se você for já bem íntimo dele aí, você pode chamar só de Gram, né? Ele não fica triste com isso. Então vamos lá, ó. Processo de Gram-Schmidt. Qual é a ideia aqui desse processo, tá bom? O que a gente vai fazer, no final das contas aqui, é criar então os 3 vetores ortogonais. É um processo de ortogonalização de vetores. E se eu tenho o vetor ortogonal, eu tenho o vetor projeção. Então essa é a maneira clássica aqui de resolver esse problema, e eu vou resolver esse problema então dessa forma. Tá? Essa projeção aqui ela é única, então a gente vai encontrar essa projeção através aqui desse método. O meu método ele é bem simples. Eu vou pegar aqui então o 1, 1, 1 e o 1, 2, 1. Eu vou criar um outro subespaço aqui, que é um subespaço, né, de vetores ortogonais entre si, utilizando esse processo. Então, ó, eu vou criar aqui o meu subespaço W, né, e nesse subespaço W aqui, o meu primeiro vetor, que é o W1, vai ser justamente o meu vetor V1. Né? Então, o W1 é igual ao meu vetor V1 aqui no caso. Tá? Então, esse é o meu primeiro vetor. E agora, pessoal, o que eu preciso fazer aqui? Preciso encontrar o W2. Para encontrar o W2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu V2, tá? E vou tirar aqui a projeção. Então, como é que eu tiro a projeção aqui? Ó? Faço a projeção de V2 em W1. Né? Então, como é que eu faço isso? W1, V2. Isso aqui é a projeção do vetor V2 sobre o vetor W1. Né? E aí, depois de eu fazer, né, o produto interno W1, V2, W1, W1, vezes aqui o meu W1. Lembrando que a gente está aqui, né, num subespaço euclidiano, tá? Então, eu posso fazer isso aqui com tranquilidade. Então, olha só, eu vou pegar aqui o meu V2. Quem é o V2? 1, 2, 1. Então, 1, 2, 1. E agora eu vou fazer essa continha aqui, ó. W1, V2. Quem é W1, V2? Lembrando que o V1, né, é o próprio W1. Posso colocar ele até aqui, ó. É o 1, 1, 1. Então, esse primeiro é bem tranquilo, né? Eu faço 1 vezes 1, que dá 1. Então, vamos colocar aqui, ó. Só para a gente fazer a continha, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2, e aqui dá 1. Né? Se você quiser fazer direto, pode fazer direto, tá? É só fazer o produto interno aqui. Eu estou utilizando o produto interno usual, mas se fosse outro produto interno, era só pegar o produto interno que você está utilizando e fazer a conta do mesmo jeito, tá? Só que utilizando o produto interno que foi definido. No caso aqui, eu vou utilizar o produto interno usual, tá bom? E aqui, ó, W1, W1. Então, você tem que ver se a questão determina ou não algum tipo de produto interno. Então, aqui, ó, W1, W1. Quem é W1, W1? É 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Ele vezes ele mesmo, né? Então, aqui, ó, 1 mais 1 mais 1. Beleza. E aqui, vou multiplicar, né, pelo próprio W1, que é 1, 1, 1. Bom, isso aqui é relativamente tranquilo, né? Ficou, ó, 1, 2, 1. E aqui ficou menos 2, 3, 4, 4 terços, tá? Então, eu tenho aqui, ó, menos 4 terços, né, de 1, 1, 1. Opa, de 1, 1, isso aí. E aqui, ó, eu vou ficar, então, no final das contas, com 1, 2, 1, menos, aí eu vou ficar com 4 terços, 4 terços, 4 terços. Essa continha aqui, a gente vai fazer direto aqui, né, para não perder muito tempo. Então vai ficar, ó, menos 1 terço, menos 1 terço. Aqui, 2, né, menos 4 dá 2 terços, 2 terços e menos 1 terço, tá? Então, fechamos aqui, né, já temos aqui o nosso W2. Então, esse cara aqui é o W2, tá? Dá uma lembrada nele aqui.
que ele é o W2, tá bom? Então a gente já tem também o nosso W2. Bom, agora tem uma certa tranquilidade, né? Por quê? Porque se a gente já tem o W1 e já tem o W2, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse cara, que é o V, que não pertence a esse subespaço. Se você pegar inicialmente aqui esses três camaradas, né, esses três vetores, e fizer aí o determinante entre eles, você vai ver que não vai dar zero. Então, isso quer dizer que eles não são linearmente dependentes, tá? Eles são independentes, mas eles não são ortogonais. Esses dois vetores aqui agora são, W1 e W2 são ortogonais. Se você multiplicar, ó, 1 vezes menos 1/3 dá menos 1/3, 2 vezes 1/3 dá 2/3, com menos 1/3, né, a gente tem zero. Tá? Menos 1/3 com 2/3 com menos 1/3 dá zero. Então, esses dois vetores aqui agora eles são ortogonais, W1 e W2. E esse outro vetor não é ortogonal aos outros dois. Né? Basta você multiplicar que você vai ver que não é. Então, o que a gente vai fazer? Vai ortogonalizar ele também. E é esse processo que a gente vai fazer aqui agora. Vamos pegar aqui, ó, o W3 e vamos fazer esse mesmo processo de ortogonalização. Então aqui, ó, quem vai ser o meu W3? Se eu fosse colocar um W3 aqui, esse W3, na verdade, ele vai ser ortogonal aos dois, tá? Eu poderia chamar ele também, para não ter que chamar exatamente de W3, né? Eu poderia chamar ele, sei lá, de algum outro, enfim, vetor, tá? Mas eu vou chamar ele de W3 para facilitar aqui a nossa compreensão do processo de Gram-Schmidt. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar o V, né, menos, vou pegar então essa ideia aqui, só que eu vou ter que projetar agora esse vetor V em W1 e em W2, tá? A gente já viu isso em outra aula, se você não viu, eu vou deixar aqui para você assistir. Então, olha só, eu vou fazer W1, W1V, tá? E vou fazer aqui embaixo W1, W1, beleza? E aqui vou multiplicar por W1. Agora eu vou colocar menos de novo e vou colocar aqui, ó, W1, W2, né? Agora eu vou projetar o V em cima do W2. V, vou pegar o Vzinho aqui. E aqui vou multiplicar por W2 e vou dividir por W2, W2. Bom, é um pouco trabalhoso de fato, né? Mas, enfim, no final das contas vai dar tudo certo. Vamos lá, ó. Então, quem é o V? Né? O V é 1, 2, 2. 1, 2, 2. Tá? E quando eu fizer a subtração aqui, né, eu vou ter, então, vou juntar esses dois caras aqui agora, fazendo essas contas. W1V, então, ó, o W1 é 1, 1, e o V é esse cara aqui. Então, 1 vezes 1 dá 1. Eu vou fazer agora a conta um pouco mais rápido, para a gente não perder tanto tempo. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 1, 1. Então, dá 2 mais 2, 4, né? Mais 1, 5. Então, eu tenho 5 aqui em cima. E embaixo, né, é W1, W1, a gente já viu que dá 3, tá? Então, 5 terços. 5 terços de 1, 1, 1. Fazer essa conta um pouquinho mais rápido, senão a gente vai demorar muito aqui, né? E agora, vou fazer a outra aqui. Também não vai ter espaço, né? Se a gente fizer muito devagar aqui essa conta. Agora eu vou fazer W2V, ó. Agora o W2 é esse cara aqui. Então, ó, é menos 1 terço com 4 terços com menos 2 terços. Então, ó, 4 terços com menos 1 terço. Já deu 3 terços. Menos 2 terços. Ou seja, deu 1 terço no final das contas. Tá? Então, fazendo essas contas, menos 1 com 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2, menos 3 com 4, deu 1, 1 terço, tá bom? Então aqui, ó, em cima vai dar 1 terço dividido pela parte de baixo. A parte de baixo é o W2 vezes W2, ou seja, vai ser 1 nono mais 4 nonos mais 1 nono. Ou seja, isso aqui vai dar 4 mais 2, 6, vai dar 6 nonos, que é a mesma coisa aqui, 2 terços. Então aqui, ó, eu posso dividir direto por 2 terços, tá? Se eu fizer a multiplicação, eu posso também utilizar direto aqui 1 meio, né? Então, eu posso utilizar direto aqui 1 meio, fazendo essa simplificação aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho, então, isso aqui, né, vezes o meu vetor, que é menos 1 terço,
2 terços e menos 1 terço. Eu não sei se isso aqui, se eu estou atrapalhando aqui, eu não estou quase atrapalhando. Deixa eu diminuir aqui o meu bonequinho aqui para não atrapalhar. E vamos fazer aqui, ó. Vou continuar ele aqui embaixo, tá? Para a gente continuar a conta. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 2, né? Eu vou utilizar aqui, ó, um menos, tá? E vou somar esses dois caras aqui, ó. Então, do lado de cá, eu tenho, ó, 5 terços. Vou fazer mais bonitinho aqui, né? Vou fazer isso mais bonitinho. Ó, menos. Então, vou pegar aqui, ó, 5 terços, tá? Aí, depois eu tenho 5 terços e 5 terços. Beleza? E aqui eu vou ter, ó, o resultado disso aqui, né? Se eu dividir fração, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 1 meio, né? Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 sexto, tá? Vou colocar o mais aqui, esse menos aqui eu já coloquei aqui do lado de fora, tá? Então, mais menos 1 sexto, né? Aqui, ó, eu tenho esse camarada aqui, 1 meio vezes 2 terços, vai dar 1 terço, mas como eu vou utilizar sexto aqui, enfim, você que sabe, né? Você pode escolher. Eu prefiro deixar 2 sextos, mas enfim, também aqui eu vou ter 1 terço aqui. Acho que a gente pode deixar 1 terço mesmo. Então vou deixar 1 terço aqui, ó. Acho que vai facilitar também. 1 terço aqui, beleza. E aqui, de novo, né? Menos 1 sexto. Não tem muito o que fazer, menos 1 sexto. E agora a gente vai continuar essa conta aqui, então, né? E aí eu vou pegar lá, ó, 1, 2, 2, tá? E vou diminuir desse somatório. Agora, repara bem, quando eu fizer 5 terços com menos 1 sexto, né? Isso aqui é a mesma coisa que 10 sextos, 10 menos 1, 9, 9 sextos, que é 3 meios. Então, ó, 3 meios. Repara que quando eu fizer 5 terços mais 1 terço, dá 6 terços, que é o quê? Que é 2, tá? E quando eu fizer 5 terços, de novo, menos 1 sexto, que é a mesma conta que eu fiz aqui, né? Isso vai dar também 3 meios, né? Vai ficar 10 sobre 6, com menos 1, 9 sextos, dividido por 3 em cima e embaixo, vai dar 3 meios, tá? Beleza. Então, repara bem, quem é esse vetor aqui, ó? Quem é esse vetor aqui? Lembra do que a gente fez da outra vez? É a junção da projeção do W1 com a projeção do W2. Quando eu junto o W1 com o W2 projetados, dá o quê? Dá este vetor aqui, que é o vetor projeção. Então, isso aqui, ó, é a projeção do vetor V, tá? No meu subespaço V, né? Ou, no caso aqui, no meu subespaço W, né? Já que eu peguei aqui um subespaço já gerado aqui por W, W1, W2. Mas ele é o mesmo subespaço, veja bem. O subespaço V e o subespaço W contém todos esses vetores, tá certo? Então, veja que eu posso fazer... Isso aqui é a projeção do V, então. Então, se eu queria a projeção do V, eu já tenho aqui a projeção do V, tá bom? Então, a projeção do V nada mais é do que 3 meios, 2 e 3 meios. Se eu quisesse continuar isso aqui para achar o vetor, poderia achar o vetor? Sim, claramente. Ó. Se eu continuar isso aqui, né, eu acho o W3. Que, enfim, não é o que eu queria, eu só queria a projeção, tá? Mas se eu quisesse fazer aqui, ó, 2 sobre 2, menos 3 sobre 2, ia dar menos 1 sobre 2, né? Sem problema nenhum. 2 menos 2 dá 0. E aqui, 4, né? Menos 3 meios dá 1 sobre 2. E aí, repara bem, se eu pegar esses caras aqui, né, e multiplicar, se eu pegar o W3 e multiplicar por W2, você vai ver que vai dar 0. Se eu pegar o W3 e multiplicar por W1, você vai ver que vai dar 0. Então, esses três vetores são ortogonais entre si e juntos eles formam o R3. A gente diz que se esse subespaço aqui é o W, né, esse subespaço aqui, ó, né, é o W ortogonal, e esse subespaço W ortogonal é composto pelo W3, tá? Então, se eu juntar o W, né, mais o W ortogonal, eu pego todo
o espaço. Então, se isso aqui é um subespaço de R3, se eu pego o W mais o W ortogonal, eu tenho que montar todo o quê? Todo o R3, tá? Então, isso aqui monta todo o R3, beleza? Então, esse aí é a primeira solução que a gente ia fazer. Eu vou fazer ainda mais 3 soluções.